a gente vai dar sequência à discussão de conteúdos, então já paramos aí com o trabalho com as tabelas, pelo menos por enquanto, tá? Depois as tabelas voltam, e nós vamos agora falar sobre as medidas de posição, tá? Então, primeiro, dado uma certa sequência de dados, essa sequência aqui que eu estou apresentando, tá? Eu quero encontrar as medidas de posição. Bom, primeiro, para encontrar as medidas de posição, eu preciso, tá, organizar o rol dessa sequência de dados. Então, eu vou organizar o rol aqui. O que é o rol, como eu já falei em outros vídeos, tá? Nada mais é do que escrever esse conjunto de valores em ordem crescente ou decrescente. No meu caso aqui, eu vou escrever em ordem crescente. Então, vamos lá, o menor valor é o 1, tá? Eu vou marcando um ponto aqui embaixo para eu não me perder. Só que esse 1 ele aparece duas vezes. Eu tenho que respeitar as repetições, tá? Então eu vou marcar o 1 novamente. O próximo valor aqui é o 3. Depois do 3 vem aqui o 5. Depois do 5 vem o 7. O 7 aparece duas vezes. Depois do 7 vem o 8, que também aparece duas vezes. Aí eu tenho 9. Depois do 9, o 12. E para terminar, o 15. Prontinho, eu já tenho o rol dessa sequência de dados. A partir do rol, eu consigo achar com facilidade as medidas de posição. Quais são as medidas de posição? Primeira delas, a moda. A moda eu vou chamar de MO, e nessa sequência aqui, a moda refere-se ao 7 e ao 8. O que é a moda? Refere-se aos valores ou aos elementos, como você quiser, com a maior quantidade de repetições. Vou colocar essa explicação entre aspas, porque essa é uma explicação coloquial. Ela não é uma explicação formal. Para matemática, isso daqui não vai valer. Tá? Se eu estivesse num curso de matemática, eu não ia poder falar disso. Na verdade, a explicação matemática, a moda... Oi, pode falar. Se alguém precisar falar, pode falar, pessoal, que está cortando aqui o áudio, tá bom? Então, no caso... Não é? Boa noite, Marcia. Boa noite a todos. O Biden disse que não é O número 1 não é repetição também? Firme. Opa, boa observação. Então, aqui, pessoal, na moda, eu tenho um valor a mais aqui, tá certo? E nessas horas, tá certo? A minha escrita tá tá? Mas eu estou resistindo. Então, vamos lá. Aqui, ó, é o seguinte. Ia falar sobre isso daí depois, mas a galera já me corrigiu aqui corretamente, tá? E a moda aqui, então, no caso, refere-se ao 1, ao 7 e ao 8. A moda, matematicamente falando, corresponde aos valores que têm o maior FI, a maior frequência absoluta, o maior número de aparições. Então, no nosso caso aqui, ó, vou marcar. O 7 aparece duas vezes, o 8 aparece duas vezes e o 1, muito bem observado, também aparece duas vezes. Então, essa minha sequência tem três modas: o 1, o 7 e o 8. Digamos que, por exemplo, o 1 aparecesse três vezes. Aí apenas o 1 seria a moda, porque ele teria maior quantidade de repetições. Então, a moda não refere-se aos valores que têm repetição, mas refere-se aos valores que têm a maior quantidade de repetições. Beleza? Deixa eu apagar aqui, então. Prontinho para a moda. Vamos agora para a mediana, tá? Que é uma segunda medida de posição. A mediana, no nosso caso aqui, vou chamar de ME, e ela refere-se a uma posição, tudo bem? Que posição? A posição do meio, tá? Então, quando eu falo da mediana, no rol, obrigatoriamente no rol, tá? Eu vou localizar o valor central, ou o valor do meio, tudo bem?
Normalmente, quando a gente está em aula presencial, eu pergunto para o pessoal o que é a definição de meio. E o pessoal normalmente fala é aquele que está no meio, é aquele que está no centro, e essa não é a definição. A definição correta de meio refere-se ao valor que no rol tem a mesma quantidade de elementos antes e após a ele. Ou seja, a mesma quantidade de elementos que são menores ou maiores do que ele. No nosso caso aqui, essa nossa sequência tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Qual é o valor do meio? O valor do meio é o sexto valor, tá? No nosso caso aqui, então, o 1 é o primeiro valor, o 15 é o 11º valor, e o sexto valor é esse 7 aqui, ó. Ele vai ser a minha mediana, tá? Aí você vai falar, professor, mas por que ele é a mediana, tá? Porque antes dele eu tenho 5 valores e depois dele eu também tenho 5 valores, tá? Deixa eu só marcar aqui, ó. Então esse é a mediana. Olha só, aqui eu tenho 5 valores e aqui eu tenho também 5 valores. Essa é a ideia de meio, tá? Então, quando eu falo que a mediana dessa sequência é 7, eu estou dizendo o seguinte, metade dos valores é menor do que 7, metade dos valores é maior do que 7, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, a mediana divide a sequência em duas partes. A metade maior e a metade menor. Prontinho, com isso a gente falou da mediana. Eu sei que você deve falar, poxa, mas e se eu tiver uma quantidade par de elementos, né? Digamos que aqui eu tivesse o último elemento aqui que fosse o 16, tá? Aí eu teria 12 elementos. Quem seria a mediana? A mediana seria o valor do meio, entre o sexto e o sétimo. Então, numa quantidade par, eu pego os dois valores do meio, tá? Que são aqueles valores que têm a mesma quantidade antes e depois deles, soma e divide os dois valores por 2 para achar o valor do meio, tudo bem? Mas depois a gente vai ter algumas atividades aí que vão representar essa conta, tá certo? Mas só para adiantar e de repente tirar uma dúvida. Para a gente encerrar, tem mais uma medida de posição, tá? Deixa eu apagar o 16, que foi só um exemplo. A última medida de posição com a qual nós trabalhamos é a média. E a média já é algo mais comum à maioria, tá? Já é algo mais como cotidiano. Então, para a média, eu faço um M barra, tá? E a média nada mais é do que o resultado do quociente da soma desses valores pela quantidade de valores. Quando eu falo de quociente, eu falo de uma divisão. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os valores. Então, 1 mais 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9, mais 12 e mais 15. Tudo bem? Vou colocar uma barra embaixo de tudo isso. E embaixo dessa barra vai o 11, porque eu estou somando 11 valores. Tá certo? O resultado dessa soma, deixa eu só pegar aqui na minha cola, é igual a 76, só para a gente ganhar tempo, tá, pessoal? Eu tenho certeza que todo mundo sabe somar muito bem. Então, vamos lá, aqui vai ser 76, eu vou fazer o 76 dividido por 11. Esse resultado não é exato e não tem problema. O resultado aqui aproximado com duas casas é de 6,91. Prontinho, essa daqui é a média dos valores. Uma informação importante, mais uma observação coloquial. A média é o valor que iguala toda a sequência, tá? O que é essa ideia de iguala? É como se
todos fossem iguais. Então, se eu chegasse numa sala de aula, fizesse um levantamento, calculasse a média, falasse, olha, a média dos alunos dessa sala é de 22 anos, tá? É como se todo mundo tivesse 22 anos. Tudo bem? Então, se eu tiver numa sala de aula que tem 10 alunos, a média da idade for 22, qual é a soma de todas as idades? Bom, se a média é como se todo mundo tivesse 22, é como se os 10 alunos tivessem 22 anos. O que eu vou fazer? 10 vezes 22, 220, tá? Então, uma média é um valor que representa, que iguala todos os valores da sequência. Pessoal, tá aí feita a revisão, então, de medidas de posição, e depois a gente volta aí para estar encerrando essa aula. Valeu, pessoal!